Olá, alunos de Psicologia 2, estamos de volta, né? Agora o nosso contato de forma virtual. Eu espero que todos vocês estejam bem, se adaptando ao isolamento social. É, é importante agora a gente ter muita tranquilidade, muita flexibilidade. Não adianta a gente achar que a gente vai controlar essa realidade e sofrer em função disso, porque a gente não vai controlar nada, né? É, Hoje eu proponho para vocês, aqui nessa aba de atividade do ambiente virtual de aprendizagem, uma pequena atividade, como forma da gente entrar em contato, relembrar as coisas que a gente viu em sala, né, sobre psicanálise, tá? Só para que a gente possa é, cair de volta nesse ambiente da psicologia, né? Depois de tantas informações, tanto medo, tanto preocupação, a gente ir voltando de novo, adaptando a nossa rotina para essa realidade que veio para ficar por um tempo, né? Amanhã, sexta-feira, a gente retoma as nossas aulas, tá? Vão ser feitas aqui pelo ambiente virtual de aprendizagem, no horário tradicional das nossas aulas. Então, será publicada a videoaula aqui, né? Nas nossas atividades. E eu estarei presente no fórum amanhã, durante o horário da aula, para a gente promovendo essa discussão e conversando com vocês. E lembrando, aqui eu quero frisar aqui, deixar bem claro, que quando a gente fala do ambiente virtual de aprendizagem, a gente fala de todas as atividades do aluno, elas são computadas, tá? Então, ou seja, a coordenação pedagógica, embora ainda não tenha construído todos os critérios de avaliação do aluno, de frequência, a gente vai construir tudo isso a partir da participação do aluno, ou seja, não é só meu videoaula, não é só entrar no sistema de aprendizagem, mas participar de forma ativa. E também é uma forma maravilhosa que vocês têm de lidar com esse isolamento, tá? Que a gente está vivendo, né? Ok? Qualquer dúvida vocês podem levar para o fórum também, que não precisa ser necessariamente dúvidas relativas ao conteúdo, mas qualquer coisa que vocês precisem perguntar, estou disponível também no fórum, tá bom? Para a gente relembrar, eu trouxe aí, vocês estão vendo aqui na tela, a gente falar sobre o inconsciente. Eu queria lembrar com vocês esse conceito, tá? Consciente é tudo aquilo que a gente não tem consciência, né? Ou seja, mas o que a psicanálise revoluciona nesse termo não é o inconsciente em si, a existência dele, porque isso já se falava há algum tempo. A questão que a psicanálise provoca uma revolução é descobrir que o inconsciente ele influencia demais nas nossas ações. Se a gente fala que nosso comportamento, eu sempre falo em sala, é como eu sinto, como eu penso, como eu ajo, né? Então, o meu inconsciente, ele interfere nas minhas ações. Então, ou seja, até que ponto eu sou dono dos meus atos, tá? Então, essa foi a revolução psicanalítica, que nem tudo a gente tem consciência, ok? Eu trouxe aqui uma outra imagem para a gente ter uma noção um pouquinho do que relembrar, né? A dimensão desse consciente e o inconsciente que Freud falou tão bem, né? Então, o consciente é o que eu sei a meu respeito. Como que o consciente se manifesta? Pelas coisas que eu penso, que eu reflito, ou seja, o meu raciocínio, né? Os meus pensamentos, né? As sensações físicas que eu tenho consciência, que eu consigo direcionar a minha atenção e de repente me dar conta da temperatura do ambiente que eu estou, né? De qual que é a sensação da roupa tocando no meu corpo. Essas são sensações que provêm, o sabor dos alimentos, né? Que provém dos cinco sentidos, né? Mas que dependem do direcionamento da minha atenção, que é uma questão consciente, né? Conforme a gente vai mergulhando nessas águas desse iceberg, a gente vai mergulhando no inconsciente, tá? Ou seja, as minhas lembranças, eu não tenho acesso a todas, né? As minhas emoções, tem emoções que são indecifráveis, que eu não consigo dizer o que é, né? Eu costumo dizer em sala que aquele bolo que tá aqui, que a gente não sabe dar nome, a gente tá falando de questões inconscientes, tá? As fantasias, a gente pode ter fantasias inconscientes também,
né? E memórias, o motivo das compulsões, né? Os recalques, ou seja, o que eu não suporto lidar, eu vou colocar no meu inconsciente, né? Os meus desejos, as minhas fugas, a minha agressividade, os meus medos, isso tudo tá no meu inconsciente, que é o que eu não sei a meu respeito, o que eu desconheço sobre mim mesma e que interfere nas minhas ações, né? Em todos os meus comportamentos. Então, esse é o conceitinho que a psicanálise fala a respeito do inconsciente. Eu espero que vocês estejam se lembrando. Uma outra questão que a gente também precisa relembrar é a gente falar sobre o id, o ego e o superego, tá? A gente falou dessa estrutura, e aí tá aí nesse quadrozinho aqui na tela para vocês, né, que a gente começa primeiro, por onde começa a gente se formar é pelo id, né? Que é completamente inconsciente, que a gente falou que ele era o princípio do prazer, né? Ou seja, é a partir dele, ele é aquele princípio original de que eu quero prazer, que é o que faz a gente estar vivo, que é o que faz a gente buscar prazer o tempo inteiro. Isso é id. E a partir dessa estrutura inicial que se forma o ego e o superego, né? O ego é parcialmente inconsciente, né? Ele é um representante da realidade, do mundo externo, né? E que a gente tenta, a partir do ego, tentar satisfazer as necessidades tanto do superego quanto do id. O superego, que também é uma parte dele é inconsciente, ele é a interiorização da autoridade dos pais, é constituído por normas ideais morais, procura através do ego controlar o id. Aspira à perfeição moral e tende a reprimir de forma severa as infrações à moralidade. A gente costumava dizer que o superego é a casa da culpa, lembra? É em função do meu superego que eu tenho culpa e é o que me freia, né, de ter algumas atitudes, né, em função da culpa que eu possa sentir depois, de como eu vou me sentir depois disso, tá bom? Esse esqueminha dá pra gente ter uma noção, relembrar de novo, né? Id é sempre o eu quero agora, eu não tenho pressa, é imediato, né? O superego bom, você não pode ter esse prazer, é o que a gente aprendeu a partir da educação que a gente teve, das vivências que a gente teve, do ambiente cultural que a gente faz parte, que permite ou não aquela determinada atitude, tá? E o ego, ele tem a doce missão, né, de encontrar uma alternativa para satisfazer tanto as necessidades do id quanto as necessidades do superego. Dependendo da qualidade desse ego, que essa conduta pode ser adequada, ou seja, que o indivíduo pode satisfazer o id e o superego sem ofender ninguém, né? Que é o que a gente falou, por exemplo, quando a gente consegue sublimar determinado impulso do id, que a gente usou como exemplo um cirurgião, por exemplo, né? Que a gente deu o exemplo da... Eu esqueci o nome dela, da Joana, que tinha desejo pelo cunhado, né? Que foi o exemplo que eu dei em sala, né? Então, ou seja, sublimar é uma forma da gente satisfazer os desejos do id, sem afrontar o superego, né? Que é uma capacidade de egos saudáveis, né? Que todos nós temos essa possibilidade a partir de uma estruturação saudável do ego, né? Então, com essas discussões aqui, o que eu trouxe aqui hoje, é possível a gente relembrar um pouquinho, né? E agora vamos à atividade em si. Qual que é a minha tarefinha para vocês? O que eu quero é que vocês postem aqui, nessa aba de atividades, que vocês procurem na rede. Vocês podem pesquisar exemplos, imagens, memes, vídeos curtinhos de questões que tragam tanto o inconsciente como essa dinâmica do id, do ego e do superego. É muito mais uma coisa para a gente relembrar, trazer de volta esse espírito de psicanálise para a gente retomar os nossos trabalhos amanhã, ok? Espero que vocês façam isso o mais breve possível, né? Que vocês tenham tempo, disponibilidade e que a gente pode se divertir também um pouco com isso, ok? Amanhã, no horário da aula,
estarei no fórum e já terei postado também o material da disciplina de amanhã, ok? Um abraço bem grande para vocês e até! Paciência, gente, paciência.